Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros, o primeiro de 2026. E como sempre, aqui comigo, meus fiéis escudeiros Anderson Seiler e Roger Valduga, com a ilustríssima presença de Roberta Teles, que irá se apresentar. Senhores, como é que vocês estão? Vou falar primeiro porque hoje eu não vou apresentar o convidado, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está vendo, seja bem-vindo. O Robson mentiu, que esse aqui é o segundo episódio, que o primeiro deu pau, a gente está gravando o segundo. Então, deixando bem claro que tudo é verdade aqui, nada é falso, tudo é verdadeiro aqui. Então, até quando falhamos, somos verdadeiros. Mas, para não tirar o brilho da nossa convidada, eu vos deixo com vocês, Roger Valduga. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Sim, hoje estamos aqui com a ilustre presença da mestre em engenharia de produção, minha planner pessoal. É ela que comanda minha agenda de sábado e domingo, porque de segunda a sexta, quem cuida da minha agenda é minha secretária, né? Sábado e domingo, quem manda é a dona da minha casa, a dona do meu lar, a minha planner pessoal, Roberta Teles da Silva, sim, esta bela senhora que está aqui conosco. Então, olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que eu trabalho, aliás, né? Acho que desde antes de eu nascer. E agradecer, né, também a vocês pelo convite, justamente por estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito, né? Então, bom. Ah, tô aí dentro da indústria, né? Como o Rogério falou, sou engenheira de produção, e dentro da indústria há mais de 20 anos, trabalhando, sim, dentro da parte de processos, mas ao final da minha carreira como CLT, eu me especializei em previsão de demanda, que é uma das sub-áreas dentro do planejamento. E então pude também, além do estudo acadêmico, colocar isso em prática, né, em empresas multinacional. E, e isso, enfim, sempre foi algo que me alimentou muito profissionalmente, me realizava muito fazendo isso, porque os números eles iam traduzindo, mostrando coisas que estavam por acontecer, traziam explicações daquilo que já tinha acontecido e iam conduzindo. E eu gosto muito dessa dança dos números, né? Então, acho que é um pouquinho disso aí que a gente vai falar hoje. Maravilha, Roberta. E isso que você falou é muito legal, porque sim, os números, tanto na nossa vida pessoal como nas empresas, eles, eles nos trazem várias informações. Então não é só simplesmente, o resultado está negativo, é porque a empresa não está vendendo ou porque está com muitas despesas. É muito mais do que isso. A produção não está atingindo a demanda específica, também vai ter uma informação além disso. Então, é ler através ou além dos números, que aí sim a gente consegue trazer uma resposta e uma solução muito mais assertiva para a situação, tanto da empresa quanto das pessoas. E Roberta, divida com a gente um pouquinho o que nas empresas você percebe, ou mesmo na vida das pessoas que estão te procurando hoje, você como uma empreendedora, que estão têm buscado mais qual que é a maior dificuldade em planejar a vida agora no começo do ano, de janeiro é onde as pessoas vão começar a dieta, vão começar a academia, vão começar tudo. E Sim. isso muitas vezes não dura nem até o final de janeiro, esses planejamentos, né? E como que você percebe isso? Quais são as demandas que surgem para você, das pessoas que te buscam? Vamos explorar um pouco disso? Então, para eu falar sobre isso, enquanto tu me perguntava, aí eu fui lembrando também um pouco como que hoje eu cheguei nessa fórmula, chamamos assim, que eu faço o meu planejamento pessoal, né? Bom, então.
depois, assim, desses, foram em torno de 19 anos, né? Então, é recente, assim, há 3 anos que eu trabalho como autônoma, tanto para empresas quanto para mentorando pessoas, né? E, bom, no início, quando eu me aventurei aí, eu fui deixando, né, o mar fluir, né? Eu disse, vamos ver o que que vai dar disso tudo. E é claro, foi uma experiência muito boa o primeiro ano, coisas novas, né? E é completamente diferente, sim, né? Uma coisa é você tá tocando uma empresa onde tem um método, um processo, tudo direitinho, existe uma equipe, então é uma engrenagem andando com a outra. E quando eu me deparei com isso, com tudo isso, né? Ali como autônoma, algumas coisas no primeiro ano não saíram bem como eu desejava, né? Chamamos assim. E então que eu disse assim, pá, mas eu trabalho com planejamento, né? Trabalhei durante tantos anos, né? Me especializei nisso. Será mesmo que não tem ferramentas de dentro de uma empresa, de um CNPJ, que eu não posso aplicar para um CPF? Né? E então eu comecei a pegar algumas técnicas, eu comecei a relembrar os métodos, eu comecei a pensar em tudo isso e como fazer essa tradução, né? Como extrair de digamos assim, de uma organização para uma pessoa. E foi muito interessante, porque aí realmente eu comecei a fazer uma leitura diferente, né? E eu consegui trazer algo, um planejamento um pouco mais real. Porque uma das coisas que para mim não foi legal, e que aí responde essa tua pergunta, Robson, que é o que mais acontece com as pessoas, é justamente o planejar sem uma realidade, sem olhar para a realidade, né? Então, a gente tem assim, eu diria assim, muito, todo mundo, né, trabalha muito com essa questão, né, de vamos fazer lista de metas, lista de metas. Funciona, funciona. Eu fiz isso durante muitos anos, mesmo quando trabalhava como CLT, né, trabalhando com planejamento, mas organização, né? Esse ano quero isso, 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 aquilo, e aquela lista ficava lá no meu caderninho, né? E eu ia dando check nas minhas conquistas, né? Só que, ok, né? Lá é de uma forma muito macro, né? E, e aí talvez lá a gente não seja tão realista que foi quando eu me deparei, né? No primeiro ano, né? Eu coloquei coisas lá que eu não conseguia atingir. E eram desejos meus, mas fugia da minha realidade, porque a minha realidade estava completamente diferente, né? E eu percebi que a maior parte das pessoas, né, que aí entra essa frase, todo mundo começa na segunda, todo mundo começa em janeiro, né, e não consegue levar isso até dezembro, desiste quando vê que algumas coisas ficam realmente grandes demais, ou seja, ou longe demais, que não vão conseguir mais, as pessoas acabam desistindo e aí cria esse pensamento por vezes de que, né, fazer uma listinha ali de metas é o suficiente, não vou investir muito tempo nisso, porque planejar não é bacana, né? Então, eu acho que é aí, né, as pessoas, elas, à medida que elas não olham para isso, não olham para a forma como elas performam, que eu diria assim, esse é um dos grandes diferenciais que eu trago de dentro da indústria, porque a gente para que a gente consiga de fato programar uma produção, por exemplo, a gente precisa saber como ela performa, né? Qual é a capacidade dela? E aí eu comecei a me fazer estas perguntas, né? Mas que eu diria assim, será que 99%, né? Não faz. As pessoas não sabem, porque é um conhecimento um tanto quanto específico de quem está ali na indústria, e mesmo quem está ali na indústria, por vezes, se questiona: será que isso cabe ou não cabe, né? Será que dá ou não dá? Como eu transformo isso? Não é algo tão fácil assim, né? E eu acho que esse é um dos pontos aonde as pessoas acabam
não dando credibilidade a fazer um planejamento muito bem feito e não conseguem, e esbarram, né, nas dificuldades e não conseguem dar andamento aí nos seus sonhos, nas suas metas. É, o Roberto, você trouxe algo que é bem interessante, que é olhar para a realidade, né? Quando a gente olha para as metas elas estão muito mais próximas de sonhos e desejos do que de realidade. Então a pessoa fala assim, em 2026 eu vou emagrecer 30 quilos, vou viajar para Paris, vou comprar um carro, vou reformar a casa. Assim, ok, né? Mas como você trouxe, são desejos que muitas vezes dentro da tua realidade não vai dar para fazer tudo, né? Uhum, E assim, e o brasileiro, quando ele também traz esse, não é um planejamento, as metas é sempre em cima sim. de dívidas. Ah, porque eu preciso sanar a dívida tal, preciso sanar a dívida tal, esse ano eu preciso quitar o carro, esse ano eu preciso quitar a casa. E assim, e eles se perdem, né? Principalmente quando começam a atingir essas dívidas não pagas e começam a planejar novas dívidas. E Uhum, como você falou que você veio da indústria, queria que você correlacionasse, porque a indústria, a empresa, ela projeta até mesmo o custo, até mesmo a dívida ela projeta, né? Então, dentro uhum. do planejamento, ela tem o quanto ela pode gastar, o quanto ela pode investir, o quanto ela tem que ter em caixa. Isso também é possível trazer para a vida das pessoas, também é possível trazer para o CPF, não é? Com certeza, com certeza. E olha só. Anderson, dentro de uma empresa, a forma ideal, tá? Não são todas as empresas que fazem isso, mas a forma ideal é sempre a gente começar o planejamento antes de janeiro. E isso também é, é, é um, é um ponto onde as pessoas, como pessoa física, também cometem um pecado, né? Porque quem deixa para fazer em janeiro. Claro, em janeiro a gente fecha o planejamento, por quê? Porque como assim fecha o planejamento em janeiro? A gente precisa das informações daquilo que aconteceu em dezembro para fechar, e aí sim, tá, beleza. Agora vamos lá, né? Mas deixar para fazer tudo em janeiro, a gente perde o mês. A gente já sai de largada com 11 meses no ano para performar. E aí, dentro da indústria, a gente sempre começa assim, ó, outubro, novembro, a gente começa a fazer a coleta massiva dos dados, né? Claro que, né, que a maior parte das empresas tem um software, né, que controla a gestão de materiais, e outras áreas, né, dentro disso. Então, por exemplo, uma área de financeiro também trabalha dentro desse software, né? E aí, ali a gente consegue extrair todos os dados e a gente vai tabulando eles, de forma a extrair as informações que a gente precisa, visualizar aquilo que a gente precisa, qual é o cenário, como é que a empresa está performando, né? E isso é feito por todas as áreas dentro de uma empresa, né? É feito o financeiro, né? Olhando para dinheiro, para olhando para o monetário, compras olhando para monetário e olhando para volume, né? Então, quanto de dinheiro compras vai precisar ao longo do ano, como que vai equilibrar? Porque, digamos assim, eu tenho uma matéria-prima X lá que é a mais cara que eu tenho, então eu preciso equilibrar, não posso comprar ela toda em 1, 2 meses do ano, né? Então, aquela eu vou é a que eu mais vou precisar ficar atenta para não estourar lá no financeiro. Produção, o que que produção vai fazer? Produção também olha para dinheiro, né? Por quê? Porque também, da mesma forma que o compras vai distribuindo entre a mais cara e a mais barata, a produção também, né? Precisa produzir o que é necessário para atender o mercado, em primeiro lugar, isso é uma premissa, mas logo, né, na sequência ok. Esse produto que é mais caro, eu não posso deixar ele no estoque. Então, é aquele que eu tenho que ficar atenta à quantidade que vai ficar rodando ali, né? Ao ponto de atender o mercado e não estourar o meu financeiro, né? Então, só que para a gente já sair janeiro sabendo, né, o que a gente vai fazer no dia 2, 3 ali, quando a fábrica retoma, eu já tenho que ter esse planejamento pronto, né? E eu diria assim, as pessoas, como é que as pessoas talvez possam
pecar nisso. Ah, eu não tenho informações. Porque quais são as informações, né, das pessoas? Veja que mesmo dentro de uma empresa, cada área ela vai analisar a sua unidade de medida, né? Mas todas elas fazem esse olhar para o valor monetário. Por quê? Porque toda empresa precisa dar lucro, senão não faz sentido, tá? Então, nós também precisaríamos olhar para isso, para nossa empresa, né? Olhar para os nossos números. Ah, mas eu não anoto. Ah, eu anoto lá no caderninho. Ótimo, se tu anota lá no caderninho, já temos informações. Vai ser um pouco mais difícil de trazer isso para uma ferramenta para a gente desenhar gráficos, né? Vai ser um pouquinho mais, mas já tem informações, tá? Então é dali que a gente parte, né? Mas assim. É difícil se policiar. Eu acho que ali é um ponto, é um dos pontos assim que pega muito das pessoas, né? É difícil, eu vou ter que sentar, eu vou ter que controlar. Então, isso também é uma questão de escolha, né? Então, que guerra eu quero comprar? Eu quero ficar com o meu saldo negativo, ou eu vou sentar na frente do meu computador aí, algumas horinhas, porque horinhas no mês, né? Nós não somos uma empresa, né? Cada ser individual não se compara a uma empresa, digamos, grande, que tem um faturamento altíssimo, né? Então, é muito mais fácil de a gente controlar. Então, é a questão de algumas horinhas ali, a gente consegue olhar para tudo aquilo que aconteceu no mês. E eu diria assim. O ideal mesmo seria que a gente fizesse isso semanalmente. Por quê? Porque daí a gente faz o contexto como um todo, né? Por quê? Porque a gente não espera chegar ao final do mês e deixar a coisa estourar, né? Mas tem gente que não faz nem no final do mês. É incrível, assim, é surpreendente. Eu como eu trouxe isso para mim, e o Rogério muitas vezes me ouviu falando sobre isso, me ouviu reclamando sobre isso, cobrando ele por vezes, né? Um belo dia ele me disse assim: o que tu acha de tu pegar isso aí que tu faz aí para ti e ensinar para as pessoas? Né? E eu, mas será? Será mesmo? Né? Será que faz sentido? Mas é muito fácil. Ele, é fácil para ti que trabalha com isso há muitos anos, né? E eu disse, tá bom, vou fazer isso. E aí eu fiz, então, final de 2025, eu fiz o lançamento desse curso, que ele se chama Planejamento do CNPJ ao CPF. E por que que eu conto isso para vocês? Porque, para minha surpresa, teve pessoas que estavam ali, e mesmo quem participou, quem não fez o curso, mas participou do lançamento, nas perguntas, nas caixinhas, né? Para minha surpresa, assim, pessoas que por vezes até conheciam os números, mas que não faziam esses controles. E eu vejo isso também muito assim nas consultorias dentro das empresas também, pessoas que trabalham com isso, mas não controlam, né? Então, quando a gente fala de planejamento, de CPF, tudo isso vem à tona. E aí sim, a gente trabalha com essa parte dos números, mas também a gente olha para a pessoa. Ok, como a pessoa funciona, da onde ela vem, o que ela quer, né? E isso também é trazer realidade, né? Porque daqui a pouco a pessoa tem um perfil, né, muito sonhador, né? E sempre coloca lá na listinha de metas coisas que não fazem sentido para a vida daquela pessoa. Mas é a pessoa extremamente sonhadora. Eu não estou dizendo que sonhar não faz bem, muito pelo contrário. Eu sou aquela pessoa que digo, né, de que nós devemos pensar grande, né? Porque muitas coisas na minha vida eu conquistei justamente pelo pensar grande. Mas tudo aquilo que eu pensava, eu colocava no papel. E aí, o que que é o pensar grande? É o pensar para 2, 3, 4, 5 anos lá na frente. E aí, quando a gente fala disso, muitas pessoas vão estranhar,
Porque isso também já foi discussão aqui em casa. Imagina, pensar 5 anos à frente. Mas tu tá querendo isso, Roberta? Mas isso aí é loucura, imagina. Não, como assim? Calma, não é para agora. Mas tá bom, daí eu começava a explicar aquilo que estava na minha cabeça, aquilo que para mim eu fazia lá desde sempre, né? Desde sempre fazendo daquela forma. Então, para mim, eu falava só a ponta, né, do iceberg. E aí o Rogério surtava, ele dizia que não sei o quê, né, que eu tava. Então, só que isso é pensar grande, que é diferente do sonhar aleatoriamente e não botar o pé no chão. Até porque tem pessoas e pessoas. Uhum. Tem engenheiros e fisioterapeutas. Eu tô acostumado a ensinar as criaturas a caminhar direito, a dar um passo de cada vez. E aí, ocorrer, sim, ocorrer ele é uma consequência, mas é uma consequência lá à frente. Mas como a Roberta trouxe aqui, é esse o ponto, de que o que é que tu gostaria, o que é que tu, qual a tua ideia que está aqui assistindo esse vídeo. Da outra vez também deu um delay. Buzina de Chapolin, a buzina de Chapolin, congelou. Já volta já. É, tá, ele tava se justificando demais. Ah lá, voltou. Não, eu ainda mudei a minha direto no celular, até a internet do celular caiu. Caramba. Travou de novo. Aham, Acho que deve estar trocando de antena agora. pode ser. Dá pra tirar um print disso aí, que é legal. Fica, fica. Tem que colocar na edição aquela coisa assim. Já já voltamos, problemas técnicos. Não tem aquela. Nossa. Ai, ai. Pô, Mas é bem isso aí, quando tu pergunta para as pessoas, né, que elas chegam, e tá, vamos fazer esse planejamento. Ah, e aí, como é que são os teus dados? Onde é que estão os teus dados? Então, os meus dados assim, eu não sei. E aí, pam, tela azul, né? E Ai, falando em mas dados, enquanto o Roger se ajeita lá, Roberta, normalmente, e o que que você normalmente pede para as pessoas? O que que as pessoas têm que trazer para você de informação? Como que você conduz as pessoas nessa trilha do planejamento, principalmente para quem está ouvindo você falar e fala, nossa, eu precisava fazer isso na minha vida. Quais são as áreas? Enfim, como que funciona? O que que você vai conseguir, como que você vai conseguir especificamente ajudar a pessoa a atingir aquela meta, aquele objetivo que ela está buscando? muito bem. Bom, eu já trago isso como uma mentoria porque eu entendo que a pessoa precisa aprender isso, né? Claro que junto com isso eu também trago algumas ferramentas que vão semi-prontas, assim, para a pessoa, e eu vou explicando ali direitinho o passo a passo. Mas eu trato isso como 4 pilares, tá? E ensinando para as pessoas, por quê? Porque elas precisam ser autônomas, né? Cada um precisa, de fato, saber do seu planejamento. E também tem um detalhe, tá? Antes de eu falar dos 4 pilares, teve um aluno, por exemplo, dessa primeira edição que ele pediu se precisava compartilhar, né? Se eram aulas compartilhadas. Eu disse, não, fica tranquilo, só eu. Eram aulas curtas, eu disse, só eu vou falar e vocês ficarão como ouvintes. Por quê? Porque quando a gente fala de planejamento, de metas, de sonhos, de números, né? É aquilo que eu digo, todo mundo tem crença limitante quando se trata de dinheiro ou de metas, essas coisas. Na verdade, as metas, as nossas conquistas, elas vão se resumir em dinheiro lá no final, né, das contas, ou algo material que tenha X custo, né? E aí as pessoas têm medo de falar sobre isso, né? Então eu não, eu passo orientação para que eles trabalhem depois e fico aberta a dúvidas, né? Mas eu trabalho com 4 pilares. Nesses 4 pilares, o primeiro deles, né, é justamente a gente entender o que aconteceu na nossa vida lá atrás, né?
nos últimos anos e entender um pouquinho para quê? Para que isso? Para entender, tá, quem eu sou, como eu performo, o que que eu fiz, tomar consciência. Esse é o primeiro ponto, né? E dali em diante, então, ok. Aí eu consigo entender quais são os meus valores, como é que eu funciono de verdade. E eu vou trazer, antes de trazer os próximos pilares, eu vou trazer um exemplo, tá? Eu, há uns anos, sei lá, pelo menos uns 10 anos atrás, né, sempre por questões de saúde, porque eu sou muito gulosa, então eu gosto de, exagero um pouco assim na comida, né, e aí por questões de saúde eu precisei ir para uma nutricionista, entender, e, enfim, eu entendi como o meu corpo funcionava e qual era o melhor alimento para mim, tá? Beleza, passaram alguns anos ali, e aí o ano passado eu estava acima do peso de novo, e aí por questões de exames de novo eu precisei é, baixar o meu peso de novo. Fui para academia, daí dessa vez eu não fui na nutricionista. Esses nutricionistas aqui de plantão vão ficar loucas comigo, né? Mas eu já tinha uma reeducação alimentar. E aí eu cheguei na academia, né? Disse assim: ah, tá, eu quero fazer assim, 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 essa aula. Preciso perder tantos quilos em tanto tempo. Daí a profissional olhou para mim, né? Acostumada, né? Eu diria assim, com a consciência geral, né? E ela disse assim: não, mas tu não vai conseguir, tu tem que ir na nutricionista. Eu disse: fica tranquilo. Eu já sei a dieta que eu preciso fazer, eu sou disciplinada, eu já sei qual alimento funciona. Daí, eu mais ou menos, falei para ela: não, isso aqui é loucura. Que agora a loucura virou sanidade para todo mundo, né? Que é o comer menos carboidratos e focar na gordura, na proteína. E você fica tranquila que eu vou fazer isso, vai dar certo. Muita gente me criticou, mas eu sabia como o meu corpo funcionava, tá? Então eu quis trazer esse exemplo e deu certo, tá? Eu consegui. E, e aí, assim, por que eu quis trazer esse exemplo? Porque é trazer a consciência de como é que eu funciono, o que que aconteceu comigo lá no passado e como eu performo, como eu faço para conquistar as coisas, né, dentro daquilo que eu quero, tá? Porque no planejamento, eu trabalho as várias áreas, inclusive a área da saúde tem uma frase que eu trago sempre que é: o bom profissional é aquele que cuida da sua saúde. Por quê? Porque isso garante que tu esteja na empresa todos os dias, que tu esteja no teu cliente todos os dias, né? Que tu não tenha surpresas no meio do caminho, tá? E o segundo pilar e o terceiro pilar, então a gente começa eu explico um pouco sobre números e o que que são os números, é um pouco do financeiro, então, para que as pessoas resgatem esses números. E aí a gente começa a observar como esses números, como as pessoas performam dentro desses números e olhando para aquilo que elas fizeram lá no passado. E aí, depois disso, a gente vai, como a minha especialidade é previsão, então a gente olha para os números e entende como é que é o modelo matemático de cada um, né, nessa performance. E aí, em cima disso tudo, a gente vai para o plano de ações, né, para definir ações. Por exemplo, né? Quando entra nas diferentes áreas, né? Vamos lá, área da saúde. Eu quero, preciso perder peso, assim, assim, assado. Cara, é uma área muito específica. Então, no plano de ação, vai procurar um profissional que seja relacionado a essa área. Eu, dentro da minha meta aqui, eu preciso aprender a investir, eu preciso aprender como olhar de forma diferente aqui para minha parte financeira. Daí a gente chama profissionais, né, como o Robson, que vai trabalhar nessa parte financeira, que vai explicar exatamente como que se fazem as aplicações e tudo mais. Eu faço para mim, não é a minha área. A minha área é justamente entender o que a pessoa quer, né? Como ela performa, e aí, beleza, vamos traçar ações para isso. A única, eu diria assim, a área que eu mais aí então posso esmiuçar dentro de tudo isso é o desenvolvimento profissional, que é uma das áreas que eu mentoro pessoas também, no sentido de que, tá, eu quero chegar, eu estou aqui, eu quero chegar nesse ponto aqui profissionalmente, o que que eu devo fazer, né? Então, beleza, vamos lá, eu tenho uma trajetória em relação a isso e eu posso te ajudar com aquilo que deu certo para mim.
vamos seguir esse método aqui e aí a gente traça dali em diante, né? Então, normalmente também as pessoas me procuram muito por conta disso, tá? Então, de forma, espero que eu tenha conseguido resumir um pouco, mas é mais ou menos por aí o caminho. Tá lá, Rogi, E agora você aí, está apto a falar? Eu, eu, eu acho que a gente precisa pensar num planejamento para os Três Mosqueteiros, para parar de acontecer esses percalços. Pior que não foi nem a internet dessa vez que travou, foi o Zoom. Caramba! Ah, mas como não sei em qual parte eu travei aqui para vocês. Nós estávamos falando de olhar para o futuro, então tu estava falando da questão de como as pessoas andam e depois ocorrer, né? Isso, aí parou aí. E é exatamente isso. E aí, então, o ponto de que tem pessoas e pessoas, tem profissionais e profissionais. Tem os profissionais, como por exemplo, né, a Roberta, que é engenheira, que trabalha com planejamento, que para ela é algo do dia a dia olhar para o curto prazo de semanas, meses, o médio prazo de um ano, 2 anos, o longo prazo de 5 anos, né? Como o Robson também, nas questões, né, de consultoria financeira, também tem esse olhar, né? Já eu e o Anderson, a gente planeja para 3 meses, para 6, né? A gente planeja o que, principalmente eu agora que o meu foco é aliviar a dor das pessoas. Cara, meu planejamento é para 3 dias, uma semana, quanto muito um mês ou 2. Os 3 meses para mim, ó, em 3 meses eu quero ver a pessoa correr, literalmente. E aí é exatamente isso, como eu estava dizendo antes, é que a gente precisa pensar no passo a passo de cada um. A gente precisa pensar que cada indivíduo tem o seu passo. Tem pessoas que que conseguem dar o passo maior, tem pessoas que dão o passo menor, tem uns que desequilibram para fora, outros que desequilibram para dentro. Tem uns que jogam o peso na ponta do pé, uns jogam o peso no calcanhar. Então, cada indivíduo tem uma forma de conduzir a situação. E enquanto a Roberta ia trazendo, ia falando tudo isso, ia expondo todo, né, tudo isso que ela trouxe para nós, uma coisa que para mim chamou muito a atenção, que, né, é a questão da autorresponsabilidade. Até que ponto tu aí, criatura, que está aqui nos assistindo, né, como a Roberta disse, botar no papel a questão financeira. O quanto tu gastou? Porque sim, isso são questões que, querendo ou não, elas vêm inclusive para o consultório. E esses dias eu estava conversando com um paciente que ele me disse que, como ele agora é só Pix e cartão de crédito, ele controla o financeiro dele quando, no fim do mês, quando ele olha a fatura do cartão, aí ele já aproveita, já abre a conta, já vê os Pix que ele fez, e aí ele faz isso uma vez por mês sem botar, sem exatamente botar no papel, né? E aí tem umas criaturas que fazem o quê? Que toda noite chegam em casa e fecham o caixa do dia, né? E tem até alguém aqui para comprovar para vocês, porque é o que eu faço. Todo dia eu chego em casa e todo dia eu anoto os quantos clientes eu atendi, quanto dinheiro entrou, o que é que eu tinha de dinheiro na carteira, aonde que eu gastei, com o que que eu gastei, né? Para ter esse controle. Por quê? Porque exatamente o que eu falei anteriormente. Cara, meu planejamento eu não consigo. Se eu for pensar para a semana, ferrou. Se eu for anotar na semana, se eu for anotar na sexta, o que eu gastei na quarta-feira, esquece. Mas tu faz algo que o pessoal do financeiro e o Robson poderá dizer.
ficam realizados quando eles olham assim Sim. alguém. Pô, fecha o caixa todos os dias, coisa boa. Mas é porque você encerra o dia, você já sabe o que aconteceu, o outro dia, um outro dia, é uma nova realidade. É o que muito, só aproveitando o gancho que o Roger falou, o muito que eu trago para as empresas. Às vezes as pessoas, o gestor, ele é responsável por determinado nível de despesas e quantidade de gastos do seu centro de custo ou do seu departamento Uhum. como um todo, enfim. Só que o que ele faz? Ele espera fechar o mês para ele olhar no que ele gastou. Aí ele tem que lembrar o que eu gastei no dia um, o que eu gastei no dia 2, o que eu gastei no dia 3, por que eu gastei. Então, o que eu falo minimamente, gaste uma hora e meia, quando terminou a primeira semana, e veja o que aconteceu, o que já está lançado lá no Razão, o que já está lançado para você. Porque na maioria dos sistemas hoje traz isso de uma forma muito prática. Veja lá o que você gastou. Então você vai lembrar, quando chegar, vamos dizer que seja segunda-feira, todo dia que você vai fazer isso. Toda segunda-feira, quando você for fazer, você vai olhar o quê? Do último dia que você olhou até aquele outro dia. Ou seja, o seu nível de análise vai ser sempre de uma semana. Uhum. Agora, quando você deixa para fazer no final do mês, é exatamente o ponto que o Roger está trazendo. Como que você vai lembrar de tudo? Por que você fez tudo? Tem muitas situações que acontecem que estão fora do planejamento, porque o que está dentro do planejamento se sabe. Não, eu tenho que pagar, vai cair lá IPTU, vai cair água, vai cair luz, vai cair a internet, vai cair, enfim, o sistema que eu uso, vai cair salário, vai cair. Beleza. E as outras coisas que você não estava esperando e aconteceu? Porque sim, isso ocorre. Então aí é que está o ponto. Então o que o Roger faz para nós financeiros é maravilhoso. E a Roberta deve até confirmar. Para fazer o planejamento de uma pessoa que faz isso é a coisa mais fácil que se tem. É ou não é? Porque você só pega e projeta. A prova real disso é que o Rogério, então, me vendo eu fazendo isso para outras empresas, me vendo isso fazendo para minha empresa, para mim, ele me disse assim: Ah, eu quero que. Agora ele caiu, olha aí, ó. É só ele. É só ele. Mas enfim, eu vou ir trazendo depois. Vamos ver se vai dar se vai encaixar, né? Mas então, e ele vendo isso tudo, ele me perguntou, ele me disse assim, tá, mas eu gostaria muito de fazer isso para a minha clínica. E eu disse assim, então tá bom, eu disse, vamos extrair os dados do teu software. E aí ele disse assim, mas e tem como fazer isso? Porque é exatamente isso, o foco dele é o quê? Saúde, é fazer com que as pessoas saiam bem de lá. Então, ele não, o foco dele não é exatamente isso, mas ele faz bem direitinho essa questão da compilação dos dados, que a maioria das pessoas não fazem. Por quê? Porque é isso, né, Robson? Toma um tempinho no final do dia ou no final da semana um pouquinho mais, uma hora, né? Ali, e as pessoas não fazem isso, não fazem. E as pessoas elas têm essa crença de achar que tá tudo, não, tá tudo certo, no final do mês eu vou lembrar. Não lembra mais. Não lembra. Por isso que nas empresas tem esse hábito de fazer diário, semanal. Então, eu digo assim, são os rituais, né? O controle diário, o controle semanal, o controle mensal, né? O controle trimestral, o controle né? Tipo, semestral, o controle anual e assim vai, né? Mas enfim, então. E aí a gente conseguiu extrair esses dados e aí a gente vai começar a olhar, né, para a clínica de uma forma diferente, olhar com números, né? E aí vocês vão dizer, ah, né, daí vai ter o hater que vai estar vendo esse vídeo, ele vai dizer assim, mas então você trabalhava com planejamento e o seu marido só fez isso agora, em 2026, né? Por quê? Porque eu entendo que a gente não pode misturar as coisas, né? Justamente por áreas diferentes, extremamente diferentes, né? Então, o Rogério demorou muito para entender o meu mundo profissional, como eu também demorei muito tempo para entender o mundo profissional dele. E e sim, então, à medida que a gente foi crescendo junto, ele também foi vendo esta importância, e à medida que ele se abriu para isso, beleza, então, aí agora a gente vai fazer, e até porque assim, né, é aquilo que eu sempre digo, do jeito que o Rogério fazia, deu certo, agora a gente vai para o mais.
apesar que se a gente parar para olhar, o controle financeiro do brasileiro, boa parte dos brasileiros é o cartão de crédito no começo ou no final do mês, depende de quando ele É. recebe. Que Uhum. aí ele passa o mês inteiro gastando a rodo no cartão, aí a fatura chega e ele fala: Ah, não tenho dinheiro para pagar o total, vou ter que pagar rotativo. Então, sabe, boa parte das pessoas estão acostumadas a só planejar quando está tudo. Planejar não, né? Quando caótico que ela para olhar para isso. E Uhum. mesmo assim, tem pessoa que nem olha. Uhum. Ah, põe no rotativo aí, continua gastando, quando vai ver, tá uma bola de neve. Então, o que você traz é muito importante. O Roger faz na empresa dele um fechamento diário, mas na nossa vida também temos que ter no dia a dia. Pô, assim, a gente fala do cartão de crédito, né? Ele também não, a gente fala como ruim, mas ele não é ruim. Se você parar para o cartão de crédito, cara, um controle financeiro diário, porque tudo está Uhum. registrado ali. E Uhum. você vai pagar isso só no final do mês. Então, quem tem planejamento, fala assim, olha, eu tenho X para gastar no cartão porque eu recebo tanto. Então, semanalmente, eu comprei isso, 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 isso. Então, ó, tem tanto no cartão ainda que eu posso utilizar. Não, não tenho mais. Então, aqui eu encerro. O que for urgência, eu uso. O que não for urgência, acabou. Então, tem como planejar. O problema é, as pessoas não têm paciência, ou não sabem, ou não querem, né? E aí só vão se dar conta de que precisava olhar para isso a bola de neve, o banco Sim. está batendo lá na porta já com a ordem de despejo, ou polícia na porta querendo prender o bem. Sim. Que é dessa forma. O brasileiro, boa parte, planeja, né? E aí, e sabe que tu me fez eu lembrar de uma história assim, de muito, muito, muito tempo atrás, né? É aquilo que eu digo, que eu trouxe um pouquinho ali no lançamento também, né? Tipo, quem é a Roberta para falar sobre planejamento, né? Bom, eu assim precisei fazer de todos os meus limões, todos eles eu precisei fazer limonada. Eu não pude desperdiçar nenhum deles. Então, isso foi uma coisa que chocava muito as pessoas, assim. Eu lembro bem que uma vez conversando, enfim, uma amiga me pediu, mas o que que eu posso fazer aqui? Eu não sei, não estou conseguindo as minhas finanças e não sei o quê, né? E aí eu falei um pouquinho daquilo que, como eu estava fazendo naquela época, né? Que era assim, né? Tipo assim, cortando tudo e tentando ampliar a entrada, mas era um momento que era difícil, eu era estudante também, então é uma questão tempo, né? E daí, olha só o que que essa minha amiga falou. Mas para mim, o final de semana não é final de semana se eu não fizer a minha unha e se eu não for jantar fora. Daí é isso, sabe? Tipo, então assim, ó, não adianta tu olhar lá pro final do mês, olhar só pro final do cartão de crédito, não olhar o que tá dentro ali do cartão. Para mim, isso fala da pessoa, de como ela performa, né? Então, tipo assim, claro que, né? Aí o financeiro sempre poderá falar melhor do que eu, né? Mas assim, a gente precisa olhar o que que é isso que eu estou gastando? É algo que é essencial? É um limão que eu preciso fazer uma limonada? O que que é isso, né? E, e é claro que olhar para como eu posso aumentar, né, essa minha entrada, o que que eu posso fazer, né, ali para aumentar essa minha entrada, que daí a gente fala muito de como se performa. No caso ali dessa minha amiga, ela tava de boa, estava super confortável. Ela queria mais, mas ela estava na zona dela de conforto. O negócio dela, o performar dela era sair no final de semana bem arrumadinho, né? Então, assim, mas sem muito esforço, né? Então, né, tipo assim, daí nesse caso, eu acho que é o trazer a consciência e, assim, tu aceita isso, tá bom pra ti? É isso mesmo que tu quer? Beleza, bora, não existe certo e errado, né? Pra mim, pra Roberta, aquilo não fechava. Mas se pra ela trouxesse a consciência, era só eu parar de reclamar. Só isso, né? E para os inconformadas de plantão, né? Aí, beleza, então vamos ver.
Vamos ver o que que nós vamos fazer aqui, como que a gente vai desenhar, quanto gasto tem para performar, quanto tempo tu tem para performar, e aí vamos lá, né? É isso aí. E vai. É só para um adendo que o que a Roberta tá falando, isso serve para o pessoal aí, para o físico, tá? Carnaval tá aí, mas quem faz milagre é Jesus Cristo. Não é o fisioterapeuta, não é o professor de educação física, não é o nutricionista, Uhum. é Jesus. Então, como diz nosso amigo Roger, vai vir sempre aquele clean dourado e falar assim: olha, eu prometi que nesse carnaval eu vou desfilar na escola de samba lá na frente e eu quero estar com o abdômen rasgado. E quando você olha, tem um palmo de gordura entre o abdômen e o umbigo. Então, vamos lá, pessoal. Como no financeiro, como nos objetivos, como tudo, existe um planejamento também, tá? Então, e abrir, como a Roberta trouxe aqui, que a amiga não queria abrir mão de certas regalias, para você chegar no teu resultado na atividade fixa, você precisa abrir mão de certas regalias. Sem sacrifício, não existe resultado final bem feito. Uhum. Vai chegar capenga, vai chegar mais ou menos. Agora, se você abrir mão de algumas coisas por um período para atingir o objetivo, ele chega bonitinho, chega legal. E prazo, como a Roberta trouxe, olha para a tua realidade. Como é que você tá? Tem condições em menos de um mês você atingir isso? Não, não tem. Ah, então vamos esticar para o carnaval do ano que vem. Quiçá do outro ano ainda, dependendo da situação que você se encontra. Mas é planejar em cima da tua realidade, como você vive e também abrir mão de certas coisas. Tá aí o recado. É isso aí. E aí, complementando, né? Porque eu também tô nessa saga aí, né? Mas é isso, quando a gente entende exatamente como a gente performa também fisicamente, ah, tipo, a gente saiu de férias e eu fui sem peso na consciência, eu até enfiei o pé na jaca, assim, sabe? Mas é o fato de voltou, disciplina, volta realmente para real, né? E aí tu consegue retomar rápido, né? Mas isso também é planejamento. É saber de fato como tu funciona, o que tu precisa fazer, disciplina, aonde tu quer chegar, o que tu quer mesmo de verdade, né? É exatamente a questão do planejar. Porque na medida que tu tá planejado para sair de férias, e para sair de férias e sair da rotina da alimentação, sair da rotina do exercício, tá tudo bem tu sair dessa rotina. Se tu se organizou para isso. Só que aí vou voltar pro ponto antes de eu cair, que é a autorresponsabilidade. E uma coisa que precisa é tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Porque na medida que tu tira as ideias da cabeça e tu coloca no papel, tu começa a ver. E na medida que tu coloca no papel onde a, a quantidade de dinheiro que entra e aonde o dinheiro sai, a gente pega o exemplo que a Roberta trouxe. Se a criatura quer trocar de carro e a criatura está gastando dinheiro todo dia não, toda semana, para fazer a unha, para ir comer pizza, para. Não vai fechar a conta, camarada. Ou talvez feche. Que bom. Uhum. Sim, o fazer a unha e o comer pizza toda sexta-feira tá dentro do planejamento? Ótimo. Uhum. Mas se a conta não fecha, camarada, cara, alguma coisa tu precisa rever. Eis a questão. Qual a responsabilidade tua? O que é que tu realmente quer? O que que é prioridade na história? A prioridade é, não, eu não vou abrir mão de fazer a unha e comer a pizza. Cara, se tu não vai abrir mão de fazer a unha e comer a pizza, meu, cara, joga então a ideia do trocar o carro pro carnaval do ano que vem ou do outro, junto com o shape
que o Anderson consegue te ajudar a ter. Porque o que a gente traz aqui, a gente sempre repete, ninguém tem que nada. Mas a partir do momento em que você está buscando algo diferente, como a Roberta trouxe, a amiga dela tinha essa necessidade de todo final de semana fazer a unha e comer a pizza. Tudo bem se isso para ela não está impactando negativamente os projetos, ou seja, ela fazer Uhum, isso todo final de semana aproxima ou distancia do que ela quer chegar? Essa é uma das perguntas que as pessoas podem fazer para uhum, buscar entender o que está acontecendo. Poxa, eu sinto muito a necessidade de fazer isso, porém, isso está me afastando do que eu quero. Opa, então e se você mudar de todo final de semana para 3 vezes por mês? Ou um final de semana sim, o outro não? Ou intercalado, todo final de semana você vai fazer uma coisa. Um é a unha, outro é a pizza. Não importa, o importa é o quê? Onde você quer chegar. Outra coisa que é muito comum das pessoas fazerem. Passou o ano inteiro metendo o pé na jaca a todo momento. Aí chega 15, 20 dias do mês de dezembro, que a gente sabe, tem confraternização da empresa, dos amigos, da família, e tem Natal, tem Réveillon, tem não sei o quê. Normalmente as pessoas, a grande maioria, ou alguns, acabam viajando, aí vai na casa de um parente, de um amigo que não vê há muito tempo, aí vai ter comida diferente, ou vai para um hotel, ou vai para alguma coisa. Ou seja, a pessoa ela se programa para fazer uma viagem ou para fazer um encontro desse, aí chega lá e quer ficar contando quantas azeitonas vai comer ou não, ou seja, em vez de curtir o momento. Então, assim, você teve o ano inteiro para fazer, aí tem 15 dias do mês de dezembro que você quer, não, eu vou começar a dieta agora, porque no dia 2 de janeiro eu quero estar 10 quilos mais magro. Porra, o timing tá errado. Mas agora, se você quer fazer esse movimento e para você é legal começar no meio do Natal, tá ótimo também. De novo, ninguém tem que nada. Mas aonde que tá a coerência do que você está falando? Não vai ser um pouco mais difícil? Todo mundo tá relaxando e comendo um pouco mais, comendo coisas diferentes, a uva passa no arroz, enfim, você vai estar comendo as coisas diferentes nesse período e você vai estar, não, vou nadar contra a maré e vou fazer tudo diferente porque eu quero começar agora. Se para você também isso tá legal, tá ótimo, né? A gente sempre diz, ninguém tem que nada e faça o que te faz feliz. uhum, Agora, um outro ponto que a gente estava falando um pouco antes do cartão de crédito. O cartão de crédito é uma ferramenta sensacional, desde que você saiba utilizar. uhum, Você utilizar o cartão de crédito para compras recorrentes. O que é compra recorrente? Supermercado, você tem que comer. Então você vai sempre comprar. Você tem carro, você vai ter que abastecer o carro. Então, você vai continuar abastecendo. Então, quando você coloca o seu cartão de crédito, essas compras recorrentes, isso pode ser super positivo. Você vai pagar isso uma vez por mês. Você normalmente vai gerar pontos no seu cartão de crédito, que é legal. E você consegue controlar. Por quê? O que eu entendo. Ah, não, mas se eu for passar no cartão de crédito combustível, eu vou me descontrolar. Peraí, deixa eu entender. Você vai passar a abastecer no cartão de crédito o carro, aí você não tem nada que fazer, você vai pegar o carro e ficar dando volta no quarteirão? Ou você vai fazer um caminho mais longe? Não, não faz sentido. O seu uso ele vai continuar sendo igual, a não ser que. Ah, não, eu hoje não uso o carro, eu vou começar a abastecer no cartão de crédito, eu vou começar a usar o carro. Opa, então peraí. Então você está mudando um comportamento. Então não é o problema, não é o cartão de crédito, é o comportamento que você mudou. Então são essas coisas que as pessoas elas não entendem. Supermercado, ah, mas aí eu vou gastar muito no supermercado. Tá bom, você vai comer o dobro porque você começou a pagar a compra do supermercado no cartão de crédito? Não sei. Pode ser que a pessoa coma o dobro, em vez de comer, né, uma sobremesa, vai comer três. Também pode ser. Então, mas Ó, aí, ou seja, é o cartão de crédito o problema? Não. É o seu comportamento que você mudou. E está uhum, utilizando o cartão de crédito como uma desculpa para dizer que você não está conseguindo se controlar. uhum. Em vez de e comprar a você. mortadela à vista, vai parcelar o Chester no cartão. Mas o que você trouxe, Robson, é fato. Assim, eu trabalhei no banco um período, trabalhei 6 anos da minha vida no banco e trabalhei com pessoa física e PJ. Então, eu trabalhei uma parte com PJ. E a gente viu o comportamento da pessoa física indo para o PJ. Então, a pessoa acabou de abrir empresa e ela abria com o mesmo comportamento da pessoa física, né? Qual que é o principal comportamento? Primeiro, como você trouxe, as pessoas gastam no cartão de crédito e gastam a débito.
Aí chega no final do mês, já foi do débito e o cartão de crédito tem que pagar e não consegue pagar. E quando ela vai para a empresa, ela já abre a empresa esperando o empréstimo do banco, ou seja, já esperando o crédito, sem saber o que que ela vai fazer na empresa, sem saber quanto ela vai faturar. E quando o banco não cede, porque o banco não é burro, ele não quer perder dinheiro, a pessoa acha ruim porque o banco não veio para ajudar. Na verdade, o banco não é mãe, né? Então, porque as pessoas sempre fazem o quê? Não tem provisionamento das coisas. Não olham, não fazem o planejamento das coisas, elas vão no impulso. Quando você trouxe do cartão, uma das coisas que eu faço é assim, cara, quanto eu tenho, quanto é o meu fluxo mensal fixo? É isso. Tá. Então, tal tanto valor eu vou provisionar, que é o valor do cartão. Ponto. Então, eu Uhum, sei que até o final do mês eu tenho provisionado rendendo em um CDB ali o meu cartão. Então, eu vou ter os bônus do cartão, vou pagar só no final do mês e ainda vai sobrar um trocado, porque aquilo lá rendeu pouco, mas rendeu alguma coisa. E aí você vai lá e paga. E no mês seguinte, opa, provisiono de novo. Então, sabe, é estratégia. Né? Como você falou, ninguém tem que nada, mas são estratégias. O planejamento que a Roberta está trazendo são estratégias para você atingir seus objetivos de uma forma real, clara, né? uhum, E que você consiga não se matar durante o percurso, porque você vai conseguir ali entender quais problemas estão a seguir e também se precaver de problemas extras, né, que o universo pode trazer para a tua vida. Então, assim, é uma forma de você caminhar a tua jornada anual de forma mais leve, com uma visão de futuro, aonde você vai chegar e como chegar, uhum. sabe? Exatamente. Assim, olha, até desde que eu abri ali a minha empresa, o primeiro ano foi meio complexo ali e tal e tudo mais, e depois fiz o planejamento e o negócio foi, né? E os alunos, assim, eu acabei não falando, mas eu também leciono numa universidade e aí os alunos, eles me pediam muito, né, ao longo, né, das disciplinas, eles iam me conhecendo um pouco mais, né, quem era a Roberta, o que ela se tornou, e aí os alunos começam justamente a pedir, prof, me dá uma orientação, me dá uma orientação, e daí que veio a mentoria, né. Ah, então, assim, é exatamente isso, para a gente, é possível chegar, conquistar, realizar os nossos sonhos, é muito possível, sabe? Eu sempre digo, eu sou a prova disso, né? Ah, quando eu decidi, por exemplo, fazer engenharia, quando cheguei para o meu pai, eu disse assim, pai, eu já escolhi o curso, quero fazer engenharia. Meu pai ficou todo feliz, né? Aí ele, quando ele descobriu o preço da engenharia, né? Porque eu não tinha possibilidade de me mudar para outra cidade e fazer numa universidade pública, eu precisava trabalhar, né? Junto com o estudo, eu tinha que fazer numa particular. E aí, quando meu pai descobriu, ele ficou apavorado. Ele, não, bah, vamos ter que ver. Eu acho que tu escolhe um outro curso na universidade que tem aqui na cidade e tal. E eu, assim, eu não sei, o jovem ele tem muito isso, né? Do tipo, de ser decidido. E eu olhei para meu pai e disse assim: não, pai, não vou fazer outra coisa. Eu quero isso mesmo. Eu gosto de trabalhar com números. Eu disse, então, assim, eu disse, tá tudo bem. Eu disse, eu trabalho mais um tempo e aí a gente junta dinheiro e aí vai dar certo, né? E aí, meu pai não quis saber, não sei o que que ele interpretou da minha resposta, mas ele disse: não, nós vamos dar um jeito, né? E foi, sabe? E foi, eu consegui, eu demorei um pouco mais, demorei 7 anos para me formar, porque daí fiz menos disciplinas, né? Mas correu tudo dentro daquilo que eu fui pensando para o futuro, sabe? E aí, é possível? Claro que é possível. Assim, eu fico assim indignada quando alguém diz para mim, não, eu quero tal coisa, mas não consigo. Não, pera lá. Tu só não se organizou, tu só não planejou. Eu disse, porque dá. Quando tu quer de verdade, quando tu vai com força para aquilo que tu quer, tu consegue, né? Então, sim, é bacana porque, claro, tem coisas, né, que ao longo desse caminho foram difíceis para mim, né? Por exemplo, algumas pequenas coisas assim, que se alguém tivesse chegado, me dado uma orientação diferente, olha, tu tá indo por esse caminho aqui, talvez se tu for por esse aqui, vai ser um pouquinho mais fácil, sabe?
tipo, muitas coisas aconteceram ao longo dessa jornada neste sentido. Então, isso eu faço muito na mentoria. Olha, peraí, tu quer chegar em tal lugar? Bom, eu fiz esse caminho e foi mais doloroso. Pera lá, vou te mostrar aqui um outro, de uma outra maneira. Veja se cabe para ti, né? Daqui a pouco a gente descobre ainda um terceiro caminho, sabe? Então é mais ou menos por aí. E aí, o que que eu acho assim também que é importante trazer sobre o planejamento? Porque daí as pessoas vão ouvir, e vão dizer assim: "Ah, mas então tu só viveu pro teu futuro. O tempo todo tu viveu pro teu futuro". Bom, assim, tem uma Instagramer famosa aí que eu tô, que é de marketing, que eu tô acompanhando ela, né? E ela diz assim: os meus resultados falam, eu não preciso falar. Então é isso, sabe? Então, aquilo que os alunos olham e eles querem muito é o resultado, o que eles enxergam, assim, né? E claro que falar sobre o planejamento não é uma rigidez, não é pensar só lá no futuro, não é, ai, agora eu vou fazer dentro do meu quadradinho aqui e não posso fazer diferente disso. Muito pelo contrário. O planejamento, ele justamente é para amortizar os problemas, né? Então, quanto mais organizado tu tiver, quando um problema cair no teu colo, vai ser muito mais soft. E eu, dentro dessa jornada, inclusive junto com o Rogério, a gente também passou por problemas que foram difíceis de resolver. Se a gente tivesse um pouquinho melhor organizado, teria sido melhor. Mas a gente poderia estar menos organizado ainda e poderia ter sido um desastre, né? Então a gente ainda ficou numa linha do meio, assim, né? E coisas que a gente já percebeu ali que já podia fazer diferente, que a gente passou a fazer diferente. Então não é viver na ansiedade, não é só viver aquilo que está lá na frente, mas é garantir que o teu presente, se tiver um problema, você vai estar mais tranquilo. E é aquilo que eu digo. Passe por um problema sem planejamento para ver como é que é. Depois vem falar comigo. Pois é, Roberta, porque quando você planeja, deixa as coisas organizadas, até por mais que as pessoas possam pensar que, nossa, vou ficar engessado, não posso fazer nada. Não, muito pelo contrário, você vai estar tão tranquilo sabendo os seus limites que você vai fazer as coisas de forma mais tranquila. E o planejamento possibilita tudo. Quem faz, quem se organiza e planeja, muitas vezes pode começar janeiro já colhendo maduro. Ou seja, Boa! Ah, em vez de isso esperar chegar aí. ao final do ano, mas por quê? Porque teve todo um planejamento, ou seja, virou o ano, não, Estratégia! já colhi maduro logo na primeira semana. E já está. Estratégia! Pode tomar decisão no time certo. Exato, foi não, acordei e falei, não, vou fazer isso. Não, esse planejamento já deve ter no mínimo uns 10 anos acontecendo. Sim, inclusive, né? Eu li algumas reportagens que houveram outras tentativas, né? Tipo, no Natal, na própria virada de ano, mas teve algumas questões que não permitiram. Então, imaginem só o detalhe do detalhe que isso é planejado e controlado. Porque vai, tenta, não fechou o controle, volta, né? Sim, e eu Inclusive, posso falar isso por experiência própria. Mais de 10 anos da minha carreira foram em grandes multinacionais americanas. O Uhum, americano, ele não dá um passo sem ele fazer 10 cenários diferentes uhum, de uhum, uhum, possibilidades de onde pode dar problema. Então, uhum. você acha que fazer um movimento para os conhecidos do sofá, que adoram, né, criticar e dizer as coisas, você acha que o cara acordou de manhã e falou, não, vai lá e faz isso na doida? Mas não é nunca que é desse jeito. É Uhum. muito planejamento, é muita organização, é muita estrutura, tanto que foi um movimento cirúrgico. Uhum, Eu exatamente. vi uma reportagem sobre a China, falou que a China ela planeja sempre 10 anos à frente. Sim, E eu falando de A cinco China, aqui, ó. falou que a China, o governo chinês, ele planeja sempre 10 anos à frente. Então, ele já sabe tudo que vai, ele já sabe, não, ele prevê tudo que pode acontecer de hoje até 10 anos. Então, ele já tem uma estratégia para cada acontecimento, uma estratégia para cada investimento, uma estratégia. Então, assim, cara, a gente olha e fala, caramba, mas a gente está falando da China. Cara, mas
Se a China consegue, um país daquele tamanho, com 1 bilhão de pessoas, planejar para 10 anos, porque você, na tua vida simples e humilde, não consegue planejar para um. Exato, porque olha o número de variáveis que existe para você fazer o planejamento de um país. Uhum. O número de variáveis é enorme. Para fazer em empresas, a Roberta está trazendo isso para a gente, eu também, da parte financeira, posso dizer, o número de variáveis é gigante. Uhum. E você procura sempre ter essa assertividade. De novo, trazendo minha experiência em multinacionais americanas. O planejamento ele era para 5 anos, era assim, para o ano seguinte com uma assertividade de 90%, para 2 anos 75% e ia diminuindo. E fazia até 10 anos também. Lógico, a assertividade ela acaba ficando muito menor, mas vou abrir uma outra fábrica, vou vender alguma coisa, vou adquirir um outro produto, enfim, tudo isso já está planejado, já está organizado. Exatamente, exatamente isso que eu ia falar. Falando de produção, né, de planejamento de produção, que é o meu chão, né, o vendas ele sempre vai trazer, né? Então, eu quero essas novas tendências de mercado, vou abrir um novo portfólio de produto. Beleza. Como é que eu vou botar isso para rodar na fábrica? Eu não consigo comprar uma máquina, uma linha de produção assim, ó, estalando os dedos de um mês para o outro, como acontece com a matéria-prima. Matéria-prima eu consigo comprar de um mês para o outro, 2, 3 meses, dependendo, né, se é importado ou não. Mas uma máquina não, porque a máquina precisa passar por um projeto, precisa entender qual é a realidade da fábrica, do galpão, do produto, né? Então, é um tempo muito grande para desenvolver isso, né? Aí vamos lá, vamos falar, por exemplo, de armazenagem, né? Galpão, eu só trabalho com revenda de produtos, né? Tá bom. Aí, não, mas assim, ó, minhas vendas estão aumentando, estão aumentando, estão aumentando, e aí eu preciso armazenar mais produto para ter produto à pronta entrega quando o meu cliente chega, né? Beleza? Então tá. E aí, onde é que tu vai armazenar o teu material? Tu acha que um galpão que tu começou lá o teu negócio 5 anos depois vai ter capacidade para isso? Inclusive, isso é extremamente inseguro, né? Só que para construir um galpão, dependendo do segmento, tu precisa mais de ano. Dependendo do segmento, dependendo do financeiro, dependendo de vários fatores, né? Então, tu precisa planejar, tu precisa pensar nisso tudo com antecedência. Tenho lá no. Aí vamos trazer isso para o CPF, né? Tenho lá na minha listinha lá de metas. Eu quero meu imóvel, eu quero minha casa própria. Ok? O que que precisa para essa casa própria? Né? Do tipo, tu só vai deixar ali, e vai ir vivendo, e vai ir vivendo? Ou vai daqui a pouco se privar completamente de tudo? Isso, isso sim é errado, porque eu deixo de viver o presente para viver extremamente lá no futuro. Não, eu tenho que ir vivendo, dando fluxo na minha vida e um olho no peixe e o outro no gato, né? Então, beleza, eu preciso estruturar ali o quanto dinheiro eu vou precisar botar nessa minha casa, precisa de um projeto, não precisa, que tamanho, onde vai ser, fica próximo da onde eu trabalho, vou morar com quem, né? Roberta, um ponto interessante que você falou de lista. As pessoas procuram você também para fazer a lista do candidato ideal ou da candidata ideal para um relacionamento? Como que é isso? Aparece para você também ou não? Olha, bom, Como esse já foi negócio, planejado? então, esse negócio de lista, então, sabe que eu fiz a listinha, mas, Na né? sua lista tinha mate com leite e adoçante? Não? Não, então veja só, a minha lista era uma lista um pouco mais abrangente. Eu fui vivendo o meu presente, pensando com um olho lá no futuro. Vejam só, uma das coisas que eu tinha a minha lista era bem pequenininha, mas uma das coisas que eu tinha na minha lista pensando no futuro.
E no futuro bem, né? Eu disse assim, eu quero um homem alto, né? Só que eu não botei ali a metragem que eu queria. E daí, né, o senhor, meu marido aqui, ele tem quase 2 metros de altura, né? E eu disse, porque eu assim, ó, de baixa estatura cheguei. Eu quero filhos altos, então eu preciso um marido alto para colaborar nessa genética aí. E deu certo. Planejamento é o nome disso. E o planejamento, querendo ou não, é isso. É o tirar da cabeça, é o botar no papel, é o fazer listinha, é o anotar. Anotar o que tu quer, anotar o que entra de valor, anotar o que sai de valor, para ti conseguir visualizar. Porque por mais que tu tenha uma cabeça boa, criatura, tu não vai gravar tudo, né? Nem o Zoom e nem a Sim. nuvem do Robson conseguem gravar tudo. Então, precisa disso. Precisa botar isso para fora. Precisa botar isso no papel. Precisa ter a atitude de. Que tu pode também, como a gente sempre diz aqui, né? Não tem que nada. Tu pode fazer do jeito que tu quer. Mas se tu ficar só imaginando, se tu ficar só sonhando com a pizza do final de semana e com a casa no ano que vem, talvez a pizza do final de semana vá atrapalhar na hora de comprar o telhado da casa. Até porque, quando tu vai construir uma casa, tu tem que pensar até se a abertura vai ser de madeira ou de alumínio, porque a de madeira pode até ser mais barata, mas tu vai ter que pintar todo ano. Então, é olhar para esses fatores, é planejar e cuidar, até para botar no planejamento ali se vai estar nublado ou não, para ver se o avião vai conseguir pousar para colher maduro, Sim. né? Então, são vários fatores. Quanto mais tu colocar esses fatores no papel, quanto mais tu olhar para cada ponto, mais tu vai conseguir estar presente no teu momento atual. Mais tu vai conseguir desfrutar. Porque tu já sabe o que vai, as possibilidades do que pode acontecer. E isso vai te deixar mais tranquilo. E não vai te gerar ansiedade de estar pensando no futuro. Por quê? Porque o futuro vai estar planejado, criatura. Vai estar no papel. É só tu pegar. É só tu olhar. Ah, mas eu não tenho paciência. Cara, hoje em dia eu vou contar um segredo. Tem uma inteligência artificial que tu pode até pedir para ela. E aí, Mas tem aquela. vai, Anderson. Vai, vai, Pode, vai. pode, terminei. É aquela questão, né? Se você não tem capacidade de paciência, paga. Pagar para Pois alguém é, fazer. pois é. Aí você foca fazer o que você tem de melhor. Que nem, por exemplo, o Roger, ele não gostava de planejar, não gostava de fazer, mas ele faz muito bem atender os clientes dele. Depois de um tempo, a Roberta começou a ajudá-lo a fazer o que ela sabe fazer de melhor. E é assim. Uhum, E é assim que funciona. Você não precisa saber tudo de tudo, porque isso é praticamente impossível. Mas foque a sua energia, o seu tempo naquilo que você faz de melhor e contrate profissionais que vão poder te ajudar naquilo que você não sabe tanto. Lógico, se você souber um pouquinho e tudo mais, vai te ajudar naquele período em que muitas vezes o negócio está começando, né, Roberto? Quando a gente está começando o uhum, nosso negócio, a gente está saindo do CLT e vindo para o PJ, vindo empreender, muitas vezes você tem que fazer tudo. Você tem que ser o uhum. marketing, você tem que ser o financeiro, você tem que ser compras, você tem que ser a contabilidade, você tem que ser tudo.
Porém, conforme o negócio vai crescendo, você já vai delegando as outras coisas para você colocar muito mais tempo naquilo que você faz de melhor, que foi o seu propósito inicial do negócio. Sim. É como, por exemplo, nas empresas, né, essa questão do software de ERP, né? Ah, quando que eu devo contratar um software de ERP, né? Porque tem um custo investido, né? Um custo mensal depois e tudo mais, né? E é aquilo que eu sempre digo, é até você sentir que está perdendo o controle da planilha do Excel, da anotação no caderno, sei lá, né? Está sentindo que está perdendo o controle, esse é o momento que precisa ir atrás do software, né? E aí, se a gente traduz isso do CNPJ ao CPF, é exatamente isso. Eu tô dando conta ou tá saindo do meu controle, sabe? Tá saindo do meu controle, eu não tô mais conseguindo olhar para isso, eu não tô mais conseguindo fazer sozinho, né? Ou por demanda, porque também pode ser pela demanda, né? No sentido, não consigo mais dar conta, eu tenho tanto, tô com tanto volume de trabalho que eu preciso terceirizar. Isso também é não dar conta, é também perder o controle. Então, tá começando a perder o controle? Terceiriza, contrata, sabe? Precisa fazer isso, senão a gente não cresce. É aquilo que eu digo. Ou você cresce, ou você define. Nós somos iguais às plantas, né? Ou a gente está crescendo, ou a gente vai definhar. Então, é isso. Ô, Gê, paga o boleto, viu? Quando sua internet falhou, ela falou que ia protestar, que você não paga o boleto desse mês. Tá no planejamento dela, protestar seu boleto se você não pagar até amanhã. Exatamente. A gente falou aqui, até os guri me deram umas dicas exatamente de A como tem que internet fazer vai essa travar. questão. Então, antes que trave, Roger, isto posto, antes que trave. Antes que a internet trave, antes que o Zoom me derrube mais uma vez, digo que um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeira. Nós defendemos o quê? Defendemos um planejamento de guerra, onde a gente sabe quem a gente pode atacar e quem a gente não pode atacar. Onde a gente sabe qual é o lado que a gente tem que se defender para não ser atacado. E tudo isso é quando a gente olha para cada ponto, analisa cada ponto e coloca lá no mapinha em cima da tábua redonda, que já vou até misturar aqui os canais. A gente bota em cima da mesa e a gente começa a pontuar aonde eu posso atacar, aonde eu posso me defender, porque é isso que a gente precisa, se organizar, tirar da cabeça e botar no papel. Porque na medida que tudo tiver no papel, tu vai estar mais presente. Mais presente para o quê? Para estar em casa, com a patroa. E aí talvez tu até esqueça de pagar a conta da internet, e aí acontecem essas coisas. Maravilha, maravilha, pessoal. Roberta, mais uma vez a gente agradece enormemente a sua presença, a sua participação conosco. Seja bem-vinda para participar outras oportunidades, trazer outros temas, outras questões que vão poder ajudar aqui aos nossos telespectadores. Senhores, até a próxima. Tchau. Valeu! Obrigada, pessoal.